Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo de comparação e dessa feita nós iremos comparar o comentário de João do D.A. Carson e o comentário de João do William Hendrickson. E nós temos vários comentários de João e hoje o melhor comentário de João que foi traduzido para o português é o comentário do Raymond Brown, de 2 volumes, que a editora Paulus, juntamente com a Academia Cristã, lançaram. Eu só não consegui comprar ainda porque é muito caro, caríssima. É uma obra que custa aí 300, 400 reais. São 2 volumes, capa dura, e é o melhor comentário do Evangelho de João que nós temos em português. Quem tem sabe da preciosidade, do rigor exegético do Raymond Brown, que foi um dos maiores eruditos em Novo Testamento, e ele faleceu em 1998, portanto há 25 anos, mas as suas obras até hoje são relevantes. Então nós iremos comparar esses 2 grandes comentários, que são maravilhosos. O primeiro que eu vou falar, eu já fiz o review desse comentário aqui, já faz aí uns 2 anos, aqui no canal. É um comentário maravilhoso, é exegético, é acadêmico, e eu não sou muito fã do Carson escrevendo. Por quê? Porque o Carson, ele é muito prolixo, às vezes ele enrola demais, mas é um baita comentário, e apesar que tem milhares de eruditos do Novo Testamento que são melhores que o Carson tem que ser respeitado, que além de ser ortodoxo, ele é um grande teólogo. Nós temos que respeitá-lo, tá? Independente se você gosta dele ou não, do jeito que ele escreve. Eu sou mais atrelado às suas pregações, né? As suas pregações. E só um detalhe, que tem gente que pergunta, né? Para mim é irrelevante, mas tem gente que pergunta, ele é arminiano ou calvinista? Então, para aqueles que, caso venha perguntar, o Carson, ele é calvinista. O Hendrickson, que já faleceu em 1981, também era calvinista. Bom, o Carson está vivo ainda. Então aqui, nessa obra maravilhosa, você vai ter, inclusive, queridos, essa obra, ou boxes, né? Os 2 comentários de Mateus, 2 comentários que ele comenta dos evangelhos, é Mateus e João. E os outros 2, Lucas e Marcos, quem comenta é o James Edwards. Estava esgotado e foi de novo relançado. É uma nova repreensão desses comentários maravilhosos. Aqui no sumário, tá? Ele começa a partir da página 23, ele vai até a página 103. Então aí praticamente 80 páginas, onde ele vai trabalhar de maneira exaustiva uma introdução detalhada no Evangelho de João. Detalhada. Aqui, quando ele começa a falar de algumas características do Evangelho de João e como se compreende o Evangelho de João, aí você tem os comentários selecionados, como o Evangelho de João na igreja primitiva, as discussões mais recentes em relação a esse Evangelho, aí a posição atual. Qual a posição atual em relação à data, em relação à autoria, em relação ao texto bíblico? Lembrando que o D.A. Carson, ele é ortodoxo, ele vai defender de fato que foi João o apóstolo que escreveu, porque quando você lê o Evangelho de João, é um evangelho muito pessoal, muito peculiar, e foi escrito por uma testemunha ocular, porque a relação daquele que escreveu o Evangelho com Cristo é muito pessoal, é uma relação de amizade, é uma relação íntima, tá? De amigos.
Então não pode ter sido escrito por uma outra pessoa, como defende vários eruditos aí em Novo Testamento e por aí vai. Por aí vai. E o Evangelho teve mais de um autor. Inclusive, o escritor João, ele seleciona, né, 7 milagres para mostrar que Jesus é o Messias. E não só o Messias, ele é Deus, porque João é o evangelho que traz de maneira explícita que Jesus é Deus. Isso é um fato. Isso é um fato. Ninguém questiona. Ninguém questiona. Nem os críticos, os liberais, que não creem nisso, né? Não descarta, não tem como, porque de fato João mostra que ele é Deus. Ele é o Senhor. Então, aqui no sumário, o Carlson, na introdução, ele dá detalhes. Os detalhes que você precisa saber sobre a autoria, sobre a data, sobre o texto, né, sobre o grego, enfim, ele vai te dar aqui. Vai citar a patrística, vai citar os grandes comentários do Evangelho de João. Tá? Ele cita um grande comentário do Evangelho de João, que foi do Rudolf Bultmann. Tá? Um comentário maravilhoso. Apesar que Bultmann ele não era ortodoxo. Tá? Bultmann não cria em milagres, não cria em um monte de coisas. Mas tem um comentário dele, de João, que é maravilhoso, maravilhoso. Nunca foi traduzido em português e talvez nunca será. Nunca será. Então, você tem tudo isso aqui, ó, no sumário, e a introdução detalhada, tá? Sobre esse evangelho. Quando você vem aqui, ó, vamos para a página 105. Cadê? Aqui na página 105, você tem, como todos os comentários, né? Você tem um sumário, análise aqui, ó, de capítulo a capítulo, detalhado, né? Os capítulos e as suas subdivisões, os versículos, tá? Tá aqui, ó. Detalhado, tá? Detalhado. Olha que top. Então, quando você vem aqui ainda, ó, ele vai te dar uma introdução. Na introdução aqui, ó. Cadê? Tinha a parte final, que ele vai trabalhar, ó, pregar fundamentado no quarto evangelho. E ele vai falar aqui, ó, como este comentário é direcionado a futuros pregadores ou a líderes de estudo bíblico, fazem-se necessário 2 ou 3 observações. Essas observações, em parte, se fazem necessárias porque os tópicos teológicos abordados na última sessão foram tão abstraídos do texto que perderam a vida e o poder das narrativas do Evangelho e do discurso. Mas essas observações também podem ser necessárias porque muitos jovens pregadores e outros não tão jovens podem considerar fácil pregar a partir de epístolas, mas encontram pouco a dizer quando o seu fundamento são os evangelhos. Tá? Das 3 observações que se seguem, as 2 primeiras dizem respeito a se pregar a partir de qualquer dos evangelhos. E a última, ao desafio peculiar de fazê-lo com base no Evangelho de João. Em todas elas, presumo que o leitor
já se tenha dedicado a refletir sobre as relações entre textos antigos e textos contemporâneos, entre palestra expositiva e pregação expositiva, em que as pessoas recebem tanto cutucões como o bálsamo do texto, entre a rigorosa exatidão exegética e a apresentação vívida. Então aqui, ó, os 3 pontos que ele vai dar para os pregadores, né? Para os pregadores que querem pregar no Evangelho de João. Aí você tem a estrutura do Evangelho, tá? Depois começa a análise, como mostrei para vocês, e o comentário. Os comentários são bem exaustivos. Tem a Carlson, ele fala no início da introdução, né, sobre os seus pontos e as suas pretensões ao escrever esse comentário. E ele é totalmente ortodoxo, ao mesmo tempo ele também é acadêmico, e ele quer deixar o texto, os comentários, o mais claro possível para aqueles que irão ler, para aqueles que irão usar a obra tanto como estudo, como para exposições bíblicas, pregações, estudos bíblicos e por aí vai. Então aqui, ó, ele dá, antes de começar os comentários, eu gostei bastante daquilo que ele faz, porque aqui no prólogo, que é o capítulo 1, do 1 ao 18, Carlson vai dizer que o prólogo é a base, capítulo 1, versos de 1 a 18, é a base para todo o desenvolvimento do Evangelho. Como, por exemplo, você tem aqui, ó, a pré-existência do Logos, a palavra encarnada, né, o Filho, capítulo 1, versos 1 a 2. Lá no capítulo 17, verso 5, você tem a relação, tá, desse capítulo 17 com o prólogo, com os versículos 1 e 2 do capítulo 1. Nele estava a vida de João, diz o evangelista João, no capítulo 1, verso 4. Lá no capítulo 5, versículo 26, você tem a mesma coisa. Vida é luz, capítulo 1, versículo 4. Lá no capítulo 8, versículo 12, Jesus é a luz do mundo, né? Luz rejeitada pelas trevas, versículo 5 do capítulo 1. Lá no capítulo 3, versículo 19, você tem a mesma coisa. Aí vai continuando, tá? Vai continuando esse paralelo do prólogo com o restante dos capítulos do Evangelho, tá? Ó, ninguém viu a Deus exceto aquele que está junto do Pai, a saber, o Filho, né? Capítulo 1, versículo 18, você pode comparar com o capítulo 6, versículo 46. No capítulo 1, versículo 1, que é muito conhecido, né? Que fala que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No original, traz a expressão, o verbo estava face a face com Deus. Face a face com Deus. Interessante, né? Aqui no capítulo 8, ele vai explicar um problema que os eruditos, os críticos textuais, debatem até hoje, que é a perícope. E isso eu mostrei para vocês quando eu fiz o review dessa obra, que é a perícope de João, capítulo 7, versículo 53, até o capítulo 8, versículo 11. E D.A. Carlson vai defender, como muitos eruditos em Novo Testamento, até ortodoxos, como Carlson, que essa passagem não fazia parte do Evangelho de João. Não fazia parte. Foi acrescentado. Então, o texto original, o manuscrito original que João escreveu, que nós não temos, que temos as cópias, assim como todo o Novo Testamento, né? Nós temos as cópias. João não escreveu sobre isso. Não é de João, isso foi colocado, foi enxertado. Aí o debate é grande. Não é a minha área crítica textual. Isso eu estou falando aquilo que Carlson fala e que os grandes críticos textuais, como por exemplo, Bruce Metzger. Eu acho engraçado que nenhuma obra desse camarada foi traduzida para o português, porque o Bruce Metzger, ele morreu com 96 anos e foi o maior crítico textual do século XX. O cara, no grego, não tinha para ninguém, tá?
era maior autoridade no assunto. Ele vai falar a mesma coisa, tá? Vai falar a mesma coisa. E assim como ele, vários outros também afirmam a mesma coisa, que essa passagem não fazia parte do Evangelho de João. Estude a patrística. Pega os comentários de João, dos pais da igreja. Você vai ver que eles não comentam essa passagem. Por quê? Porque não tinha. Aí a briga é grande. A briga é muito grande em relação a essa passagem, né? Então está aqui o expulso, a mulher surpreendida em adultério. E ele vai falar e dar a posição dele, que de fato não fazia parte do Evangelho de João. Foi inserido, foi enxertado. Vamos pegar aqui o capítulo 17. Como Carson, se você já viu as pregações dele, ele veio no Brasil já várias vezes, nos encontros, nos congressos da editora Fiel, né? Ele só prega expositivamente. Então ele dividiu aqui, ele fez as subdivisões aqui, capítulo, tá? Como se você fosse pregar, ou como se ele fosse pregar expositivamente. Tá aqui o capítulo 17, a oração de Jesus, versos de 1 a 26. Olha que interessante o que o Carson vai fazer. Todos os capítulos, ele vai dar uma introdução ao capítulo, para depois começar a comentar os versículos. Então você tem aqui, ó, uma introdução detalhada, tá? Do capítulo 17. Ah, outra coisa que eu esqueci de citar. Ele vai citar também aqui, ó, sempre nota de rodapé. Vai citar o grego, vai citar os manuscritos, vai citar patrística, vai citar os grandes comentaristas, vai citar os grandes comentários de João, tá? Como, por exemplo, o comentário do Raymond Brown, que foi lançado em português, né? Foi traduzido para o português em 2 volumes. Ele vai citar aqui também, ó, esse comentário. Está o comentário do Brown, de João, que foi lançado nos anos 80, esse comentário. E é um dos melhores comentários de João no mundo. No mundo. Se você pegar os 10 maiores comentários do Evangelho de João, tá? De todos os tempos, tá lá o comentário do Raymond Brown. Tá lá o comentário do Raymond Brown. Tá? E o primor exegético do Brown é fora de série. Fora de série. Então ele vai dar detalhes aqui, ó, tá? A introdução, tá? Para depois começar a trabalhar o texto. Ele faz assim com todos os capítulos. Todos os capítulos. Como por exemplo, Jesus ora por sua glorificação. É a primeira subdivisão, versos de 1 a 5. Então você vai ler aqui os comentários dele, e para você que prega expositivamente, assim como eu, você vai ajudar bastante, tá? Você vai ler a perícope, versos de 1 a 5, aí você pode usar os comentários expositivos, ou você mesmo faz a sua subdivisão ali, tá? E colocando os tópicos. Aqui, ó. Jesus ora por sua glorificação, tá? Esse é um dos textos. Todo o Evangelho de João traz, tá? Que Jesus é Deus, de maneira clara, tá? Ele não era apenas o Messias, ele era Deus e Messias. Então aqui, ó, ele vai citando o tempo todo, nota de rodapé. Você vai encontrar bastante. Aqui ele começa o versículo 2 comentando, né? Aí ele faz, você vai ter vários esses quadros aqui o tempo todo, ó, como o versículo 1, parte B. Glorifica o teu filho. Qual é o propósito disso? Para que o teu filho te glorifique. O pai glorifica o filho e o filho glorifica o pai. Está em harmonia, em sintonia. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, versículo 2. Qual é o propósito disso, essa autoridade? Para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Os que lhe deste. Olha só o paralelo. Aí ele vai continuando, comentando aqui, ó, o versículo 2, depois o versículo 3, o 4 e o 5. E por aí vai, ó, tá?
Olha o que ele fala aqui, comentando o versículo 5. O que fica claro é que Jesus está pedindo para voltar para a glória que ele compartilhava com o Pai antes que o mundo existisse. Que glória é essa? Sabe que glória tem vários significados, e o que vai determinar o significado é o contexto. No contexto aqui do versículo 5, sobre a glória que Jesus está pedindo para o Pai, que ele tinha antes que o mundo fosse criado, né? É a glória da sua majestade, é a glória que se relaciona à sua plena divindade. E olha só, o Cássio vai falar aqui, eu concordo com ele, né? Corretamente observa que isso quer dizer que a encarnação acarretou uma privação de glória. Isso aqui é fato. A encarnação, quando ele se torna homem, tá, trouxe limitação. Então ele ficou limitado ao espaço, ao tempo, tá? Aí você tem aquele termo que Paulo usa, que é nozes, lá em Filipenses 2, verso 5 ao 11, né, que ele se fez servo. Então, kenosis significa se auto-esvaziar. Então, ele se esvaziou da sua glória por um momento, dos seus atributos, e por aí vai. Deixou o cetro, deixou o trono, deixou a majestade. E é sobre isso que ele está pedindo. E isso dificilmente corresponde com a tese de Kaisman, tá? De que o quarto evangelho não retrata uma genuína encarnação. Kaisman falou muita besteira também, né? Foi um grande comentarista, mas falou muita besteira. E sim, trata Jesus em termos docéticos. Tá? O docetismo foi uma das piores heresias cristológicas, que falava que Jesus não tinha um corpo humano. Ele tinha uma aparência humana. Ele parecia humano, mas não era humano. Era como se fosse um fantasma. Se você tentasse tocar em Jesus, segundo os docéticos, a sua mão atravessava, porque ele não tinha um corpo, só tinha uma aparência, tá? Que tinha um corpo humano. Isso é um absurdo, né? Por isso que no Evangelho de João ele combate também o gnosticismo, combate o docetismo. Quando João fala que Jesus encontra Tomé, Jesus fala: olha, toca aqui em mim, Tomé, toca aqui no lado direito, onde o soldado vazou com a lança, e toca aqui nas minhas mãos, tá? Os furos dos pregos. E Tomé toca. Aí Jesus fala: veja que um espírito não tem nem carne nem osso. Por que João escreve isso? Para rebater os docéticos e rebater os gnósticos, tá? Maravilhoso. Então é um comentário, gente, top demais, tá? Tanto a introdução do comentário, como também os capítulos, os versículos, tá? O D.A. Carson, ele consegue, né, ser o mais claro possível. Nesse comentário aqui do Hendrickson, tá? Hendrickson começou essa série de comentários do Novo Testamento em 1953. Só que ele não termina, porque ele morre antes. O último comentário que ele consegue terminar, ou ele conseguiu terminar no Novo Testamento, dessa série que ele iniciou, foi Romanos. Após isso ele faleceu, ele morreu. Que ele já quando ele começou a comentar Romanos, ele já estava doente. Tá? Ele morre, ficou um tempo essa série parada, né? E quem retoma essa série foi chamado para terminar essa série, tá? E chancelar, carimbar o legado do Hendrickson foi Simon Kistemaker. Simon Kistemaker, que também já faleceu, né? Foi um grande erudito do Novo Testamento, assim como o Hendrickson. Ele também era professor de grego, professor de exegese, professor de hermenêutica, tá? E terminou essa série. Então, nesse comentário você vai ter, incluindo, né, as notas de rodapé no final, 880 páginas. 880 páginas. É um comentário muito conhecido, muito famoso, né? Muito requisitado. É um dos melhores comentários que nós temos no Novo Testamento. E nós também temos a série, né, que está se completando ainda, do Antigo Testamento.
Aqui você vai ter, em todos os comentários, você vai ter, ó, características de cada comentário do Novo Testamento de William Hendrickson e Simon Kistemaker. E você tem as características, né? Você vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 características, tá? Desse comentário. Um rigor exegético, um rigor hermenêutico, tá? Comentários maravilhosos, maravilhosos. Deixa eu pegar. A primeira edição desse comentário é de 2004 e a segunda edição, né, revisada e ampliada, de 2014. Aqui, ó, em todos os livros da série, você vai ter o currículo, né, do Hendrickson. Ele foi professor do seminário João Calvino por 10 anos, né? Aqui fala. Doutor em Novo Testamento pelo Princeton Theological Seminary. Foi professor do Instituto João Calvino por 10 anos, como eu falei. Ele iniciou essa série, como eu falei para vocês, ó, em 1953, tá? E morreu em 82. E seu trabalho foi continuado e completado pelo Dr. Simon Kistemaker, também professor do Novo Testamento, do Reformed Theological Seminary, tá? Isso aqui é bom ressaltar. E Hendrickson, assim como Carlson, pegue qualquer comentário do Hendrickson. O camarada era extraordinário, sabe por quê? Porque ele faz questão de ser bem exaustivo, e exaustivo não no sentido negativo, mas no sentido positivo, nas suas introduções. Então aqui na introdução, tá, que começa na página 11 e vai até a página 81, ou melhor, 85, o Hendrickson, ele arrebenta, porque ele vai falar da autoria, da data, o local, os possíveis autores, a posição dele. Claro que ele defende a posição ortodoxa, né? Foi João que escreveu, enfim. E ele vai dar as possibilidades, vai citar a patrística também, tá? Ele vai detalhar, ele detalha, assim como o Carlson, a sua introdução. E ele vai dividir o seu comentário em duas partes. A primeira parte é o capítulo de 1 a 6 e a segunda parte, o capítulo 7 a 21. Bem dividido, ele comenta versículo por versículo, capítulo por capítulo, parte por parte, perícope por perícope. Aqui na introdução, ele já começa dando para você, tá? Qual foi aqui, ó, ao escrever este comentário, nosso alvo foi alcançar os seguintes objetivos. Ele vai citar aqui, ó, ele vai citar 7 objetivos, tá? Que ele teve e que ele creu alcançar ao escrever esse comentário. Um desses eu vou citar, que é o objetivo 5, que é uma defesa da posição conservadora. Nesse caso foi João que escreveu, que tem muitos que defendem que foi mais de um autor, enfim, são várias posições, né? Mas ele defende a posição conservadora. Cremos que o Evangelho de João exige isso. Quem escreveu foi uma testemunha ocular, uma pessoa que conviveu com Jesus, que conheceu Jesus intimamente, profundamente, e você vê isso o tempo todo no Evangelho. Então foi João, o apóstolo amado. Tá? Ele traz também uma posição atualizada do Evangelho, tá? Ele traz também um sumário completo de certas construções gramaticais, até porque ele é professor de grego, né? Era professor de grego. Então é top, é bom citar isso. Então aqui na introdução ele começa já mostrando a autoria, a data e local, tá? Nós sabemos que os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, trazem um retrato ou uma representação de Jesus. João, ele é totalmente diferente, porque ele não cita uma parábola de Jesus, como os sinóticos trazem,
Mas a questão dele escrever é trazer 7 sinais, e o último sinal está no capítulo 11, com a ressurreição de Lázaro, para provar que Jesus é tanto o Messias prometido, como também ele é Deus. Tá? Inclusive, o Hendrickson, né? Tá? O Hendrickson, ele vai pegar lá o capítulo 1, quando João fala do Logos, né? O Logos eterno, o Verbo encarnado, as expressões que Jesus fala, eu sou, né? Ego eimi no grego, que eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele vai fazer uma conexão, João faz uma conexão com o Yahvé do Antigo Testamento, tá? Com o Yahvé do Antigo Testamento. Isso é maravilhoso. Aqui na introdução, que é top demais, né? Onde o Hendricks traz detalhes preciosos desse evangelho. Ele vai falar assim, ó, na página 14. Olha o que ele diz. Cadê? Ó, não apenas isso, mas já no primeiro capítulo ele apresenta outras testemunhas. Ele nos diz que esses homens ficaram tão impressionados ao encontrarem Jesus pela primeira vez que declararam seus pensamentos e emoções, exclamando assim: André, achamos o Messias. Filipe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Capítulo 1, versículo 45. Natanael ainda: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Capítulo 1, versículo 49. Então você vai ver vários homens impressionados, né, com Jesus. Nicodemos, capítulo 3, que era um dos membros do Sinédrio, o fariseu, né? Nicodemos, que se converte a Cristo. Você tem José de Arimateia, né, que é um senador. Enfim, vários homens de alta posição que ficaram impressionados. Ele vai falar aqui na introdução. Deixa eu correr aqui. Para mostrar para vocês os comentários. Olha só. Aqui você tem o esboço do capítulo de 1 a 6, tá? Esboço detalhado. E depois ele começa a comentar. Você tem o capítulo 1 de 1 a 5, a primeira subdivisão. Você tem um texto bíblico, tá? Uma rápida introdução, e ele começa a comentar. E o Hendrickson, ele comenta palavra por palavra também. No princípio, ele comenta. E se faz uma referência a Gênesis capítulo 1, versículo 1. Era o verbo, ele comenta. Tá? João e os hereges falaram do verbo. Contudo, embora o termo fosse o mesmo, o sentido era diferente. A doutrina de João não é dependente da dos hereges, nem da doutrina de filósofos especulativos como Filo, né? Um alexandrino preeminente que floresceu no século I. Não se sabe como entender o Logos de Filo. Ele emprega o termo não menos que 1.300 vezes, porém o significado nunca é muito definido. Ora é descrito como um atributo divino, ora como uma ponte entre Deus e o mundo, sem ser idêntico a nenhum deles, mas compartilhando a natureza de ambos. Tem também o Logos na filosofia, né? O Logos em Platão, em Plotino, em Aristóteles, tá? E por aí vai. João conhecia muito bem a filosofia grega, né? Mas o verbo de João é diferente. O verbo de João é uma pessoa, tá? É Deus, é o Filho, é o Messias que se encarnou. Aí ele continua aqui, ó, a falar, tá? Expondo. E o que João quis falar ou trazer com a expressão verbo, o verbo estava com Deus, estava face a face com Deus, ele vai trazendo aqui, ó. Ele vai trazendo, tá? Ó, e o verbo estava face a face com Deus, que é a expressão grega
porque como o Hendrickson era professor de grego, então ele conhecia muito, né? Ele dominava o grego. Então, no original é isso mesmo. O verbo estava face a face com Deus. O filho estava em pé de igualdade com o pai. Porque se o pai é Deus, o filho também é. Todos os atributos da divindade que o pai possui, o filho também possui. Tá? O filho não é inferior ao pai. O filho é semelhante ao pai. Igual ao pai. Então ele comenta, ó, o versículo 1, tá? Parte a parte, frase por frase, tá? Então, aí o verbo era Deus. Ele estava no princípio, face a face com Deus. Ó, versículo 3, todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e sem ele, nenhuma só coisa que existe veio à existência. Ele comenta, nele estava a vida, versículo 4. E essa vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não se apropriaram dela. Palavra por palavra, ele vai comentando, tá? Citando sempre o grego, então é também um comentário exegético, né? Onde ele vai fazer uma exposição detalhada, e te dando aquilo que você precisa. Ele não enrola, né? Ele não enrola, ele te dá a interpretação do texto, uma hermenêutica apurada, uma hermenêutica consistente, uma hermenêutica top, tá? Show de bola. Quando você vai aqui, ó, ele também faz esse paralelo, né? Aqui, ó, com Cristo e João Batista, que é show de bola, esses paralelos que ele faz aqui no comentário. Quando você vai também para o capítulo 8, ou melhor, o capítulo 7, versículo 53 ao capítulo 8, versículo 11, ele vai nos falar sobre aquela polêmica passagem, da mulher adúltera, tá? Ele vai falar também. Apesar que o Hendrickson, ele não era crítico textual, né? Mas ele conhecia muito também de crítica textual, de manuscritos, ele conhecia muito, tá? Então ele vai falar aqui, ó, nos comentários preliminares, quando ele vai comentar o capítulo 8, né? E a perícope do capítulo 7, versículo 53, até o capítulo 8, versículo 11, ele vai tratar dessa questão. E olha o que ele vai dizer aqui, ó. Ele começa falando de duas perguntas, ele responde elas, tá? E ele vai falar da sua posição em relação a esse texto. Tá? Ponto a ponto. Então, é show de bola. E aqui, queridos, nós iremos terminar, tá? Com mais... Eu até peço perdão aí pelo tempo, né? Mas são dois comentários tops. Qualquer um dos dois vão te ajudar e muito, tá? Na compreensão desse evangelho, na compreensão do texto e por aí vai. Então, se vocês gostaram dessa comparação, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, querendo Deus.